Então, gente, vamos continuar a partir desse ponto, foi o ponto que a gente parou na aula passada, né, na aula de ontem. Só dando uma relembrada aqui, gente, bem rapidinho, tá? Só dando uma relembrada. Ontem nós falamos, né, foi mais rapidinho, né, nossa aula de ontem, a gente falou um pouquinho sobre as mudanças, né, que houveram na Idade Média, né, as principais mudanças. E aí nós temos aí essa questão Só um minutinho, tem algumas pessoas aqui para entrar. Pronto. Então a gente falou aqui sobre essas novas produções, né? Porque a partir do século da segunda parte da Idade Média, né? Que é a alta Idade Média, aliás, alta não, perdão, gente, a baixa Idade Média, né? A baixa, tá? Então a partir desse momento aí a população começou a ter uma nova mudança de vida, né? Uma nova mudança de pensamento, tá? A gente até comentou sobre aquele intelectual, né? Que era o Tomás de Aquino, né? Conhecido, né, como São Tomás de Aquino. Ele já começou a difundir, né, novas ideias, né? A chamada do livre-arbítrio, certo? Bom, gente, nós vimos aqui alguns avanços, né? A gente viu aqui alguns avanços do que aconteceram na Baixa Idade Média, né? Então aqui nós algumas inovações tecnológicas. Nós vimos ontem a charrua, né, que é conhecida como arado de ferro, né, que serve para fazer os canteiros, certo, das plantações e tudo mais. Nós vimos também a cangalha, né, que é esse objeto que coloca no pescoço dos touros, né, para poder ele puxar a produção, levar tipo uma carroça, né? Levar o trigo, a cevada, né, o milho, né? Aqui nós vimos uma coisa muito, muito importante. A gente falou muito ontem, né? Caso você que esteja aqui não esteve na aula de ontem, viu, gente? Caso tenha alguém aqui que faltou na aula de ontem, só um minutinho. Desculpem, tá, gente? Caso tenha alguém aqui que faltou na aula de ontem, cara, vá lá assistir, que foi muito importante, tá? Que a gente falou bastante sobre a rotação de culturas, né? Eu quero a rotação de culturas, eu expliquei, escrevi embaixo no slide, tá? E lembrando que isso aqui vai ser questão de prova, tá? Então já se liguei na vida. Bom, avançando mais um pouquinho, a gente viu aqui os moinhos, a gente pode ver que aqui o moinho pode ser tanto moinho de vento, né? Que é esse aqui que está aqui do lado esquerdo, como também o moinho de água, né? Olha algumas fotos aqui. Os moinhos de água, né? Que são esses aqui que são movimentados pela força do rio, né? Do próprio movimento da água mesmo, é que mexe os moinhos. Certo? Você pode dizer que ele tem tipo umas pazinhas, né, de tábua aqui, que aí ele faz a força de tração, né, para dentro do celeiro. Certo? A gente viu tudo isso aqui na aula de ontem também. Aí aqui está um esquemazinho, né, de como é que era. E aí, sobre as cruzadas, a gente só fez uma revisãozinha bem rápida, né, gente? Também. A gente já tinha falado sobre as cruzadas. Lembrando que esse que está em pé de branco é um templário, tá? É um cavaleiro templário. E o que está aí com a roupa mais escura é um cruzado, certo? É um cruzado. Tá? E aí, como nós já vimos, o ponto positivo das cruzadas: criação de rotas comerciais, tá? Pelo mar Mediterrâneo. Revigoramento do comércio entre Oriente e Ocidente. Aqui eu estou grifando só as partes mais importantes, tá, gente? Chegada de especiarias, lembrando que especiarias, cravo, canela, tempero, sal, né, que isso aí não tinha na Europa ainda, né? E aqui embaixo, ó, que as cruzadas contribuíram, né, para a abertura e recuperação das estradas. Então, esse aqui, gente, são os pontos principais, ou seja, o ponto positivo das cruzadas, tá? E na aula de hoje nós vamos ver aqui os pontos negativos da cruzada. Lembra que eu falei para vocês que tinha um ponto positivo e um ponto negativo? Pois pronto, gente, vamos lá. Então, a gente começa a nossa aula de hoje, a partir daqui é tudo novo. Então, aqui é o renascimento comercial, né? No caso, a questão das cidades, tá? Como é que era as cidades, certo? Gente, um detalhezinho, viu? Essas cidades aqui que nós vamos estudar agora, gente, são os burgos, tá certo? São os burgos. Ou seja, eram aquelas cidadezinhas que ficavam ali, começou a crescer, né? Que era uma feirinha, que começou a crescer virou um bairro, que começou a crescer virou uma cidade, tá? Então eram os burgos, certo, gente? Ah, um detalhe, pessoal. Isso já todo mundo já sabe, mas é importante relembrar. Bom Se você dia. tiver alguma dúvida, bom dia. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser acrescentar alguma coisa, pode falar, tá, gente? E se por acaso você tiver com algum problema no áudio, você pode mandar pelo chat, certo? Vamos lá. Então, isso aqui a gente já falou na aula passada, né? Nós vamos ter aqui 3 pontos importantes, ó. Essas cidades aumentou a população,
as especiarias, né? Como eu falei para vocês, especiarias são cravo, sal, pimenta, canela, né? As especiarias, tá? Que vinha lá do Oriente. E o comércio, tá? Então tudo foi reativado. E gente, preste atenção, tá? Se lá no feudalismo, lá na Idade Média, o rico era quem tinha o quê, gente? Vamos lá no feudalismo. Quem era o rico? Eram as pessoas que tinham mais Tinha terras. mais terrenos. Exatamente, era aquele que tinha mais terras, que tinha maior propriedade, certo? Aqui não, gente. Aqui o comércio voltou. Então, obviamente, se tem comércio, só tem comércio se tiver o quê? Tem dinheiro. Exatamente. Se tiver dinheiro. Então, gente, a partir de agora, mais uma vez voltou a ser aquele negócio. O rico era quem tinha o quê? Quem tinha mais dinheiro, certo? Quem tinha mais acúmulo de dinheiro. Esse é que era o rico, certo? Então tá aqui, surge a burguesia, a gente já sabe, né, que burguesia é os comerciantes, né, que moram no burgo, tá? Isso aqui é uma questão óbvia, não precisava nem comentar, tá? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. E, cara, olha que legal, gente, isso aqui, ó. Aí vai começar a surgir agora as chamadas corporações de ofício. Eu vou dar um exemplo bem interessante para vocês entenderem o que é corporação de ofício. Vamos imaginar que a Letícia, né, a Maria Letícia, ela mora lá no burgo, tá? E aí a família dela, sei lá, eles trabalham fazendo tecido, fazendo roupa. Tá? Trabalha com tecido, com roupa. Tá? Fazendo casaco, camisa e tudo mais. Uma corporação de ofício é quando uma família se juntava para trabalhar. Ou seja, era quase que uma fábrica familiar. Vocês entenderam, gente, aí o que é uma corporação de ofício? É como se fosse uma família. Então imagina, é bem fácil isso, né? Então imagina aí que seria a Letícia, né? A Letícia, a mãe, o pai, né? Os familiares ali se juntam ali para trabalhar. E aí a família inteira tem essa profissão. Né? É o que chama de tecelão, tá, pessoal? Eles chamam de tecelão. Tecelão é quem trabalha com tecido, tá? Então a família da Letícia seria um tecelão, tá? Seriam tecelões, no caso aí, certo? Então eles teriam uma corporação de ofício para tecido. Vamos pegar outro exemplo. Vamos imaginar que, sei lá, o Felipe, né, a família do Felipe trabalha com móveis, né, fazendo porta, fazendo mesa de madeira, né? Eles são artesãos, são marceneiros, tá? São marceneiros. É outra corporação de ofício, tá? Só que no caso agora é uma corporação de ofício de marceneiros. Então seria lá o Felipe, a mãe, o pai, os parentes. Deu para entender, né, gente aí? E aí? Ficou alguma dúvida Deu disso para aqui? entender. Não, Fácil nenhuma demais, dúvida. né? Fácil demais, né? Corporação de ofício é quando uma família trabalha em uma coisa só juntos. Exatamente. Quem quiser escrever essa definição, tá no seu caderno aí, então é muito fácil. É só você lembrar isso. Corporação de ofício, a maioria era todas familiares, tá? Aí vem a pergunta. E se tivesse alguém que não era da família, poderia participar? Olha só, gente, detalhe, tá? Poderia, mas não era comum. Tá? Não era comum. Até porque as pessoas tinham assim, não podia confiar em todo mundo, né? Então, se chegava uma pessoa lá estranha, você não vai pegar a pessoa e colocar para morar dentro da sua casa, né? É muito perigoso. Então, mas se fosse um conhecido, se fosse um parente distante, se fosse um amigo de muito tempo, aí poderia trabalhar, certo? Junto com a família lá, certo? Mas normalmente eram mais as famílias, certo? Normalmente eram mais as famílias. Beleza? Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Lembrando, gente, se tiver ficando alguma dúvida, pergunte, pessoal. Até porque, lembrando que esse aqui vai ser o assunto do simulado, tá? Que, se eu não me engano, já é agora na primeira semana de dezembro, tá? Se eu não me engano, já é agora na primeira semana de dezembro, certo? Que dia é hoje no mês, professor? Dia 25, tá? Na próxima semana, na outra, tá? A prova começa no dia 7, eu acho. Então já é na primeira semana mesmo, já deve ser na primeira semana de dezembro mesmo. Viu, gente? Então, se ficar alguma dúvida, pessoal, como eu sempre falo para vocês, a hora de errar é agora. A hora de perguntar, de tirar dúvida, é agora. Até porque depois, lá no simulado, obviamente que eu não vou estar ajudando ninguém. Certo? Não vou estar ajudando ninguém. Tá? Professor, eles dividiam tudo igualmente para eles, né? Sim, sim. Só que assim, claro, a gente sempre tinha o chamado mestre de ofício, tá? Que era o chefe da família, né? O mais velho, tá?
mestre de ofício, tá? Tipo, sei lá, Geralmente o pai mais velho, né? o pai, geralmente, o avô, né? Era aquele mais velho, era o que sabia mais, tá? Era aquele que ensinava para os outros, tá? Era aquele que ensinava para os outros ali, certo? Então, isso aí era o mestre de ofício, certo? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais aqui, então. Então, já fica a dica aí. Se ficou alguma dúvida, pergunte, tá? Bom, gente, aqui é só um mapinha mostrando como eram as rotas comerciais, tá? Então, todas essas linhas aqui rosa são rotas de comércio pela terra. Olha o tanto de comércio, gente. Olha como o comércio ficou ativado, né? Olha o tanto de rota. E essas verdinhas, obviamente, né, são pelo mar, né, pelo oceano. E olha o tanto de rota também, né? Olha o tanto de Comércio rota. marítimo, né, professor? Exatamente, o comércio marítimo e comércio terrestre, certo? E aqui, gente, olha esses pontinhos vermelhos. Olha que interessante aqui, ó. Onde tem um pontinho vermelho é onde tem as feirinhas, tá? Ou seja, onde tem aqueles bairros comerciais. Todos esses pontos vermelhos são bairros comerciais, tá? E onde tem os pontinhos pretos são cidades que já existiam, né? E elas passaram a fazer parte do comércio, tá? Vamos avançar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Só, esses pontos vermelhos aí eram feira, né? Eles se movimentavam. Não, cara, como é que uma feira vai se movimentar? A feira ela é parada, né? Não, Ela mas se tipo, movimenta. hoje em dia tem uma feira aqui, ela dura alguns dias, depois acaba, e outra hora começa em outro Oxe, lugar. não, cara, não conheço isso não. Isso aí tá parecendo um circo. As feirinhas, geralmente, elas são fixas, entendeu? Tipo aqui em Arapiraca. Dia de domingo nós temos aquela feirinha do Baixão, próximo ao São Luís, né, supermercado São Luís, e a gente tem aquela feirinha na Coab Velha, né, perto, próximo ao Albuquerque, ali, em frente à pracinha da Coab Velha. E são duas feiras que existem há mais de 30, 40 anos que existem essas E feirinhas. também, e também onde fica a Praça do Abacaxi, perto, né? Ali próximo também, né? Que é aquela feirinha ali, fica por trás do hospital regional, né? Exatamente, Letícia, perfeito. Que é o famoso É, Mercado Velho, né? Nós chamamos de Mercado Velho. Também tem anos ali. Então, e também fica perto do Jamart, aqui na rua. e assim, a única feirinha que mudou, mas na verdade foi por causa da prefeitura, né? Que ela teve que fazer a urbanização, aí teve que mudar de lugar, foi a famosa Feira da Troca. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, na famosa Feira da Troca, né? Que ela ficava lá no bairro Meu Primavera. pai vai lá domingo. É Pronto. domingo, né? Todo domingo. Ficava lá na Primavera, aí teve que mudar, porque teve um processo de urbanização, de reforma ali naquele bairro, aí ela teve que mudar, certo? Mas foi a única que eu me lembro que mudou, certo? Bom, gente, então nós tivemos aí algumas guerras, tá? E uma das mais famosas é essa aqui, a famosa Guerra dos 100 Anos, tá? Que rolou entre a Inglaterra e a França, tá? Gente, é um detalhe, tá? Ela tem o nome de Guerra dos 100 Anos para poder o nome ficar bonito. Porque, na verdade, foram 116 anos de guerra. Já imaginou o que é você passar 116 anos de guerra? Agora, lembrando, gente, não era uma guerra que nem tem hoje, né? Com um monte de tanque de guerra, metralhadora, não. Era uma guerra com espada, com escudo. Então, meio que era assim. Era só no tapa. Tipo isso. Então, meio que a França ia lá num É de território porrada. da Inglaterra, tomava o território da Inglaterra. Aí a Inglaterra passava ali um ano se preparando, aí ia lá e tomava de volta. Aí depois a França passava mais aí alguns meses, alguns anos se preparando, ia lá e pegava outro território, ou tomava de volta aquele. Porrada. Ou seja, presta atenção, Rian. Ou seja, era uma guerra que demorava, tá, gente? Foi uma guerra que durou 116 anos, mas não era uma guerra todo dia, não, tá? Pelo amor de Deus. Porque teve um aluno que perguntou, professor, como é possível? É mentira isso aí. Eu digo, por que é mentira? Ele disse, como é possível a pessoa passar 116 anos de guerra? Né? Aí eu fui explicar para ele que não era uma guerra todo dia. Né? Lembrando, gente, que a gente está aqui no século XIV. Né? Então não tinha arma ainda, não existia arma. Né? O que existia era espada, né? Lança, flecha, escudo, né? Navio a vela ainda, não tinha nem navio elétrico, nem navio a vapor. Armadura. Armadura, né? Então era uma guerra antiga, tá, pessoal? Não era que nem a guerra de hoje em dia, não. E aí, cara, chegamos aqui num ponto importante, pessoal. Olha só. Esse aqui foi o ponto negativo. Preste atenção. Agora finalmente chegou, viu, gente? Finalmente chegou. Esse aqui foi o ponto negativo das cruzadas. Eles trouxeram de volta, eles foram lá para Jerusalém e na viagem eles pegaram uma doença, tá? Eles pegaram uma doença que era transmitida por ratos, tá? Pela sujeira, né? Até porque os navios que eles viajavam eram navios muito sujos. Doença.
viu, gente? Eram navios muito sujos, era um lugar assim que tinha muita doença, que tinha muito inseto, um lugar assim, bicho, um negócio completamente horroroso. E foi justamente nesse ambiente que eles acabaram pegando um tipo de doença que ficou conhecida como peste negra, tá, gente? E só deixando bem Ah, eu já claro, ouvi falar. gente, só deixando bem claro para vocês aqui, pessoal, o nome tem o nome peste negra, veja só, não tem nada a ver com racismo, tá? Porque teve um Por aluno causa uma do vez, rato negro. não, cara, deixa eu falar, Rian, tá? Teve um aluno uma vez assim, professor, mas e por que é peste negra? É uma doença racista, é? Aí eu fui explicar para ele que era o seguinte, então olha só. Primeiro, peste, né, é algo tóxico, é algo que mata, tá? Por exemplo, quando você está com alguma infestação de insetos na sua casa, o que é que você compra? Um pesticida, tá? Um pesticida. Ou seja, é uma substância química que vai matar o quê? Uma peste, que é uma infestação de alguma coisa. Vocês entenderam, gente, agora? Ou seja, é como se fosse uma doença que está Sim. infestada, tá? Então, uma peste é uma doença que está infestada. Por isso que você não pode estar chamando ninguém de filho da peste. Eu já vi muita gente chamar esse palavrão. Aquele filho da peste, aquele não sei o que. Bicho, não fale isso, cara. Isso é horrível. Isso é horrível. Não falem isso, gente. Tá? Quando você fala isso, é como se você estivesse desejando que aquela pessoa morresse com a pior doença possível. Tá? E, cara, não façam isso. Isso é muito feio, certo? E, de preferência, não falem palavrão, que é ridículo e não tem pra quê. Tá? Não tem pra quê. Não tem a menor necessidade de ninguém estar falando palavrão. Certo? Não, Anderson. Eu vou explicar agora, tá? Então, peste é um tipo de doença, tá? Peste é um tipo de doença, tá? Uma doença que se espalha rápido. E negra, pessoal, é porque tem aquela ideia de sombra e luz, tá? No caso, a bondade e a maldade, as trevas, tá? Então, essa palavra aqui negra, presta atenção, gente, essa palavra aqui negra não está se referindo à cor da pele de ninguém, tá? Então, não tem nada a ver com racismo. Essa palavra negra aqui tem a ver com o submundo, a escuridão, as trevas. Ah, então, tipo, é peste da maldade, essas coisas. Exatamente, é como se fosse uma doença do Peste mal, da morte. uma doença maléfica, entendeu? Uma doença das trevas. Entendeu, gente, agora? O significado? Então, só para vocês não ficarem com dúvidas, tá? Então, diga aí, Ian. Eu já vi, professora, na TV, que essa doença é transmitida pelo rato, mas era um tipo de pulga que pegava no rato. Era pelo rato ou era pela pulga? Porque eu vi lá que era uma pulga que infestava no rato. Duas coisas. Aí, se aqui, quando o rato morria, se via se humano, ela pegava o humano. Exatamente, é as duas coisas, tá? É a pulga que estava devido à sujeira e às fezes do rato. Entendeu? É uma doença muito suja. Sim, Gustavo, essa doença durou até mais do que isso. E, gente, Um século, mais ou menos, ou mais. olha só, olha só o tanto de pessoas que essa doença matou. Olha aqui do lado, nesse negocinho aqui, amarelinho. Ela matou mais de. Um terço, não foi? Deixa eu falar, isso. Ela matou mais de 25 milhões de pessoas. Ou seja, como o Rian falou agora, bem falou, o Rian está por dentro do assunto. Como foi falado agora, gente, a peste negra ela matou um terço da população. Lembrando, pessoal, que nessa época, no finalzinho da Idade Média, a população não era tão grande quanto a de hoje, né? Hoje em dia a gente está quase chegando aí em 8 bilhões de pessoas no mundo. Hoje em dia, né? 2020. Está em quase 8 bilhões de pessoas, né? Mas na época, pessoal, a população era bem menos do que hoje, bem menos mesmo, tá? Então, 25 milhões é a mesma coisa se você tivesse 100 e 20 morria. Ou 30 morria. Ou seja, foi quase metade da população. Foi quase metade da população. Vocês entenderam, gente, aí? Então, olha só. Oi. Sobre quando ela acabou, professora, Professor, eu não sei se tem uma explicação realmente como ela acabou, mas as pessoas acreditam que foi por causa do rato negro, do rato marrom lá. É rato norueguês, eu acho que é o nome. Ah, no filme Ratatouille eles falam bastante dos tipos de rato. Que é o ratinho falando dos ratos, rato negro, rato marrom. Mas não teve muito a ver com isso, não, tá? Vou explicar daqui a pouquinho. professor, Tem alguém que ia falar aí? Fala aí. pode falar? Pode falar. Essa peste negra, ela aconteceu em todo o mundo ou só foi só em um lugar? Ótima pergunta, Nivaldo. Ótima pergunta. Gente, lembrando que na época
esse povo da Europa, assim, já respondendo a sua pergunta, Nivaldo, essa doença, ela ocorreu mais na Europa, certo? Mais na Europa, tá? Foi a época que mais se contagiou, foi a Europa. Aí você pode pensar assim, professor, e a América, né? A América do Sul e a América do Norte? Gente, lembrando que... Deixa eu falar, Rian. Lembrando, gente, que os europeus ainda não tinham chegado aqui. Entendeu, Nivaldo, agora? Então, quem é que morava aqui na América na época? Só os índios, os Os indígenas. índios. Os nativos indígenas. Só que aí, claro, eles estavam protegidos porque a doença se espalhou na Europa. Tá? Na África, era a mesma coisa, viu, gente? Na África, a doença não chegou lá na África. Por quê? Porque lá quem existia eram mais as tribos, né? As tribos mais nativas de lá mesmo, certo? Agora, na região da Europa toda, e naquela região do Oriente Médio, meu irmão, a doença se espalhou muito, cara. E outra, gente, é uma doença Ô, professor, extremamente contagiosa. Pode falar. e teve muitas pessoas que fugiram, né? Por exemplo, no filme, teve um filme que é o da Bela Fera, né? O filme da Bela Fera, que a mãe da Bela morreu por conta dessa doença. Aí o pai Sim. dela e ela foram para outro lugar, né? Foi para uma fazenda na que tinha França. menos pessoas. E assim, é interessante, pessoal, sabe por quê? Porque assim, muitas pessoas realmente tentaram fugir, tá? Muitas pessoas tentaram fugir. Mas aí vem a pergunta. Elas conseguiam? Eu vou dizer logo para vocês. Não. Bicho, era muito difícil, cara, porque essa doença ela se espalhava muito rápida. O Anderson até comentou agora, tipo o Covid-19. É mais ou menos, Anderson, tá? Mais ou menos. Só que ela era bem pior. Viu? Gente, imagina aí, imagina o Covid-19 multiplicado por 1 milhão. Só isso. Era tipo isso. Matava em 4 dias. Cara, Ou quase. e às vezes até menos, viu, Felipe? Às vezes até menos. Espalhar pelo mundo, professor, por algumas partes do mundo, pelos navios que ele pegava carona lá, que eles iam lá pro navio sujo, pegavam carona com eles. Então, assim, gente, era uma doença que se espalhava muito rápido. E outra, quando os cruzados voltaram para a cidade, olha só, olha como era a cidade, gente. As ruas, todas zoadas, não tinha saneamento básico, não tinha limpeza, não tinha nada. Sem coleta de lixo. Gente, imagina aí, sem coleta de lixo. As Professor, ruas cheias de lixo. Pode falar. esse Pedindo que pra você ficar tá falando, esse coisa que você tá falando é igual o Rio Tietê. Só que multiplicado por 1 milhão também. É. Cara, era terrível, gente. E outra, não tinha banheiro. Olha aqui, ó, sem banheiros. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina aí o Nivaldo. Eles mora faziam nessa cocô época. na rua. Olha, não, na rua não. Eles faziam dentro de casa, mas num balde. E aí, imagina aí, ó, vou dar um exemplo aqui. Olha que legal. Tá lá o Nivaldo, vai lá para casa da namorada, da paquera, toma banho. Na época não tinha perfume, na época o que tinha, gente, olha que interessante, na época não tinha perfume, então o que tinha era, eles pegavam flores, tipo uma rosa, né, que é cheirosa, eles amassavam e faziam tipo um sumo, né, tipo um suquinho daquela florzinha que era cheirosa. E aí ele passava no corpo, para ficar cheirosinho. Aí o Nivaldo foi lá, tomou banho, passou, né, o cheirinho de flores nele, para ele ficar todo bonitinho, arrumado. Quando ele estava indo para casa da paquera, o vizinho joga um balde de bosta em cima dele. Pela janela. Olha que maravilha. Gostou, Nivaldo? Gostou, Nivaldo? Olha que maravilha. Podemos Gente, Não dizer. gostei. Gente, isso acontecia, cara. Isso Imagina o acontecia. fedor. Era muito comum, gente, as pessoas fazerem as suas necessidades dentro de balde, né? Como eu falei para a Letícia, fazer dentro de balde xixi, cocô, e jogar no meio da rua. Bem de boa. E, coitado Nem do para que... ir no mato fazer isso. meu irmão, que mato se o cara morava mais na cidade ali. E não tava nem aí, bicho. Jogava no meio da E o rua fedor. e coitado de quem estivesse passando. Agora imagina, Imagina Coitado o do barata Nivaldo, eu rato. tive que tomar outro banho. não é isso, Imagina gente. o barata rato. Agora imagina aí, gente, como era a situação dessas cidades. Bicho, era terrível, velho. Era terrível. Ou seja, numa cidade ruim dessa, numa cidade zoada dessa, toda suja, mal cheirosa, podre. Gente, é óbvio que, olha só, favoreceu o aparecimento e a transmissão de doenças. E você sabe muito bem que para você poder se proteger de uma doença qualquer, você tem que fazer o quê? Pronto, Anderson, era tipo um lixão mesmo, cara. Era terrível, terrível. Então, assim, você sabe muito bem que para você se proteger de qualquer doença, você tem que fazer o quê? Você tem que ter uma higiene pessoal muito boa, né? Tá sempre lavando as mãos, tá sempre limpinho, tá de máscara, tipo da Covid-19 mesmo Saudável. agora, né? Saudável, com alimentação boa. Mas na época, bicho, era tudo ao contrário, era tudo ruim.
Então, olha os tipos de doença que tinha aqui embaixo, olha nesse quadradinho vermelho. Varíola, que era uma doença que te matava Gente, a varíola, ela é tão séria que ela podia matar uma pessoa em 24 horas. Em um dia a pessoa morria. A cólera, a lepra, né, que hoje em dia é chamado de hanseníase, tá? A lepra, a tifo, que era um tipo de febre, né, é o que hoje em dia se chama de febre tifoide, né, que é um tipo de febre bem, assim, para matar você rapidão, e, claro, a peste negra, certo? Então, bicho, olha a vida desse povo na época, mano. Olha a vida desse povo na época, né? E ainda aqui tem registro dessa doença ou não? Não, ela acabou, hoje em dia não existe mais, não. Exatamente, olha aqui aquilo que o Rian tinha Os comentado. alquimistas, os médicos, eles usavam tipo um negócio do urubu, Gente, né? olha que Parece um mosquito. interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha que interessante isso aqui. Esses aqui, ó, esses homens aqui com e inclusive é bem tenebroso, né? Bem cabuloso, sombrio, né? O meu irmão fez um desenho deles. Oxi, Um casacão com esse. Sabe por quê, gente? Eles usavam isso aqui? Primeiro. Era a Pra máscara se proteger, era tipo máscara, Isso, olha só. pra Essa roupa, esse roupão com capuz, era para que nada. Gente, porque olha só, deixa eu voltar aqui o slide para vocês poderem ver. Vocês estão vendo aqui, ó, na perna, começam a nascer uns caroços de pus. Olha aqui nesse desenho aqui, ó, eles na cama. Começava pelo corpo inteiro a nascer umas coisas de pus. E esses caroços estouravam. E, meu irmão, se estourar, se pegasse em você, já era, meu irmão. Se ferrou. Tá? Então, esses casacos aqui dos. E aqui, gente, essas roupões aqui dos médicos era para eles se protegerem disso. Tá? Essas varetinhas que eles utilizavam aqui na mão era para que eles pudessem estourar esses carocinhos, esses caroços de pus, tá? Para que eles pudessem se aproximar com segurança. E essa máscara, pessoal, com esse bico grandão aqui, não era de qualquer jeito, não, tá? de gás. Não, preste atenção, gente, deixa eu falar. Essa máscara, primeiro, cobriu o rosto inteiro. E esse bico, pessoal, era para eles colocarem aqui na ponta do bico, eles colocavam ervas, tá? Incenso, ervas, mirra. Gente, quando você pegava essa doença, ela ficava com um mau cheiro de podre. Sabe, gente, coisa morta? Sabe alguma coisa que já morreu há muito tempo? Sim. Tá com aquele cheiro de podre? Pronto, é o Tipo cheiro que essas cadáver. pessoas tinham. Tipo um Isso, cadáver. isso. Só que a pessoa Vai viva, enterrar só e tá viva, fedendo muito. a pessoa viva já tinha o cheiro de cadáver. Imagina aí o nível dessa doença, tá? E jogavam onde esses corpos? Eles faziam buracos, viu, Nivaldo? Tem duas maneiras. Ah, é tipo enterrar normal, né? Não, mas era um buraco cavado, parecia uma cacimba. Era cavado muito fundo, certo? Então tinha duas maneiras. Uma era cavar uma cratera e a segunda maneira era queimar os corpos. Tá? A segunda maneira era queimar os corpos, certo? Mas E se aí, queimasse gente, os corpos, ia sair como é o nome? A fumaça ia se espalhando mais com a doença nos corpos, na fumaça. exatamente. Sentia, viu, Anderson? A pessoa sentia o cheiro. Sentia sim. E os médicos também, né? No caso, os médicos estavam saudáveis, eles sentiam o mau cheiro, né? O mau cheiro de podre daquelas pessoas. Então, aqui nesse bico, pessoal, esse bico aqui não era para enfeite, não, tá? Não era para imitar um passarinho, não. Esse bico aqui era para poder eles colocarem várias ervas aqui na frente, aqui no bico, para poder eles não sentirem aquele cheiro de podre, tá? Então, cara, era terrível, velho, essa doença. E olha os sintomas dela, gente. Calafrios, febre altíssima de 40 graus, indisposição, dor de cabeça, dor muscular, convulsões e a glândula linfática dolorosa. Ou seja, a garganta, né, ficava inflamada. E a dor pode ocorrer na área antes de o inchaço aparecer. Então, gente, essa doença daqui, cara, era assim, na época, se você pegava ela, meu irmão, pode ter certeza absoluta que já estava certo que você ia morrer. Porque na época não tinha, né, uma maneira de você ter um antibiótico para você usar, não tinha como você ter uma limpeza, né, uma higiene para você tentar melhorar um pouquinho a sua saúde, né? E aqui, gente, esse mapinha aqui, ó, tá vendo todas essas linhas vermelhas, foi por onde a doença se espalhou. Né, E eles aí estão usando, né? Que ela pegou a doença. Como é que é? Nivaldo, fala de novo. Os anos. Em 1848. Esses números. E o auge, exatamente, Miguel, como o Miguel falou agora, não tinha, gente, não tinha remédio, tá? Não tinha remédio para a época. Travou. Então você pegou, morreu. Entendeu? Pegou, morreu, meu irmão. Pegou, morreu. Não tem essa, não.
E aqui a doença se espalhou, cara, pela Europa inteira. Né? Pela Europa inteira, né? Até uma certa parte do Egito, da África. Ô, Exatamente. professor, Foi. e se desenterrasse esses corpos, assim, que agora, né, os cientistas estão desenterrando um monte de corpo de múmia, essas coisas, né? Aham. Então, já pensou se eles desenterram um corpo de uma pessoa assim? Aí a Se peste vai se espalhar desenterra, novamente, não adianta. Se desenterrar, pega de novo. Se desenterrar, pega de novo. Só que assim, a diferença é que hoje em dia você pode botar o cara em uma quarentena, né, fechado, isolar todo mundo e aí controla. Mas na época não tinha isso. E outra, gente, na época eles nem conheciam direito essa doença. Só sabia que ela se espalhava muito rápido. Certo? Só sabia que ela se espalhava muito rápido. Né? Então aqui é só vocês terem uma ideia, gente, aqui do que acontecia, tá? E aí, gente, como é que ela se controlou? Né? Como foi o fim dessa doença? Como é que ela acabou? Primeiro ponto, gente. 2 motivos. O primeiro é que muitas pessoas morreram, né? Então as que conseguiam ficar vivas, elas ficavam sempre afastadas de quem estava doente, né? Então elas conseguiram sobreviver, né? Afastadas dos doentes. E aí todo mundo estava doente, né? Gente, olha só, gente, um fato bem terrível, bem horroroso, é que ninguém que pegou essa doença conseguiu sobreviver. Todos eles morreram na época. E os que não pegaram foi porque, de alguma maneira, conseguiram evitar, por sorte, sei lá, tiveram sorte e não conseguiram pegar. E a outra maneira, gente, que eles conseguiram assim, e os que não pegaram a doença, eles conseguiram se proteger melhor, né? Assim, aumentando a sua imunidade. Sabe de que maneira? Através da Bíblia. Olha que fato curioso. Eles foram lá, vocês podem até na casa de vocês podem pegar a Bíblia de vocês aí. O terceiro livro da Bíblia, gente, o terceiro livro da Bíblia terá Gênesis, Êxodo, e o terceiro livro é Levítico. Você pode até fazer esse teste, para vocês verem que eu não estou inventando. Você pode ir lá no livro de Levítico, capítulo 11. Você bota lá na sua Bíblia Levítico, né, o livro de Levítico, e bota lá no capítulo 11. Lá vocês vão ver que Deus deixou um cardápio da alimentação saudável. Né? Se você quiser ser 100% saudável, meu irmão, é só seguir aquele cardápio ali que Deus manda. Lá ele fala sobre as carnes que são boas de se comer, por exemplo, carne de porco. Carne de porco, segundo a Bíblia, é pecado. Porque carne de porco ela é nojenta, ela tem muita bactéria. Gente, tem um tipo de verme na carne de porco que é chamado de tênia. Não sei se alguém aqui já ouviu falar nessa verme. Chamado de tênia, que é uma verme que ela pode chegar até 15 metros dentro do seu estômago. Muitas pessoas que pegam esse verme acabam morrendo. Sem falar também que tem um tipo de bactéria na carne de porco que ela deixa você cego. Ela vai para os seus olhos e deixa você cego. Então, meu irmão, quem bem soubesse, não comia nada que vem do porco. Tipo presunto, carne de porco, aquelas salsichas de porco. Cara, se você soubesse o quanto essa carne é nojenta e cheia de bactéria, você não comia isso aí. Né? E aí as pessoas nessa época aqui da peste negra, né, as que sobreviveram, elas começaram a ter uma alimentação saudável. Elas começaram a ir lá no livro de Levítico, capítulo 11, começaram lá. Não, viu, Miguel? É bem comum, viu? Se as pessoas que não comem carne de porco e não pegam, cara, é por muita sorte. Porque ela é muito suja. Tem até estudos científicos, pessoal, que mostram que a única maneira de você comer uma carne de porco saudável é se você assar ela na brasa até ela virar um torrão. Ela virar sabe aquele torrão preto? É a única maneira dela ficar saudável. Ou seja, a única maneira de você matar todas as bactérias dela é desse jeito. É uma carne nojenta, bicho. Se você soubesse, você não comia. Se soubesse, você não comia. É tipo camarão. Gente, vocês têm coragem de comer uma barata? Eu vou comer carne de porco. Não, é porque o camarão é a barata do mar. O camarão é a barata do mar. A minha mãe chegou com camarão. Eu não gosto, eu gosto horroroso. Gente, ó, camarão. O que é aqui na Terra? O que é que a barata come? Barata come coisa morta, lixo, fezes. E a mesma coisa o camarão come. Aí tu vai lá e come camarão. Ou seja, você tá comendo barata. É a mesma coisa. Eu não gosto. Eu não gosto de camarão. Mesmo gosto de camarão. Barata deve só que é uma barata do mar. Só que é uma barata do mar. E se você estiver achando que eu estou mentindo, vai lá no livro de ciência, vai lá dar uma pesquisada que vocês vão ver isso aí. Vai lá pesquisar para você ver. Eu confio no senhor para que eu vou pesquisar. Eu confio no senhor. Viu, gente? Então, resumidamente, pessoal, foi assim que a peste negra acabou, né? Como o Gustavo comentou, gente, aqui, como o Gustavo comentou, a doença, assim, o ápice da doença durou
cerca de 10 anos. Imagina aí, muito tempo, né, cara? Muito tempo. Durou cerca de 10 anos. Pode falar, Sara. Liga o seu áudio, Sara, que fica melhor de você falar. Ela levantou a mão aqui. Fala aí, Ria, enquanto a Sara não liga o áudio dela. Pode não comer de vez em quando? Não, cara, aí é uma opção de cada um, entendeu? Não tô proibindo ninguém de comer, não, gente. Tá? Não tô proibindo ninguém de comer, não. Eu, Cada um. eu sempre comi, mas nunca, graças a Deus, nunca tive nenhuma doença desse Assim, animal. é uma opinião de cada um, entendeu? Não tô A minha obrigando mãe, você a fazer nada, não, tá? Eu só tô dizendo assim, o a que minha eu mãe, conheço. ela pega, ô professor, a minha mãe, ela pega a carne do porco, aí ela vai rodando assim, ó, tipo, no fogão mesmo, na boca do fogão. Uhum, Aí, quando fica, até tirar todos os pelinhos, até ficar só, tipo, tirar nada, tirar tudo, ficar só a carne mesmo. Ela sei. faz isso. E às vezes ela bota no congelador e depois queima. Exatamente. Então, assim, cara, é muito difícil, assim. E assim, Rian, não é que você não possa comer, mas eu não posso ter de vez em quando, não. É o que eu sempre digo, cara, eu não tô obrigando ninguém a fazer nada, só tô dizendo aqui alguns fatos históricos e fatos científicos, tá? Aí, no caso, a opção é sua. É tipo tomar refrigerante. Cara, se você for no Google e colocar lá, maior causador de câncer do mundo, é refrigerante. Entendeu? Sem falar que refrigerante causa pressão alta, colesterol, gastrite, diabetes, tem a cafeína que vicia você. Cara, refrigerante é um veneno. Mas aí é a opção de cada um tomar ou não. Eu, particularmente, eu não tomo, porque eu cuido da minha saúde. Mas aí eu não estou obrigando ninguém a fazer nada. Bom, gente, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá? É bem interessante essa parte do assunto. E a partir de amanhã nós vamos continuar. A partir de amanhã não, semana que vem, nós vamos continuar a partir desse ponto aqui.